Oi, gente, boa noite. Hoje é terça-feira, dia de Menina Mãe. E a menina mãe de hoje é a Estela Martins. Estela é uma mãe que com 16 anos ela engravidou. A gente vai saber o que aconteceu com essa gravidez. E muito tempo depois ela teve uma outra gravidez. E nas duas ela teve muitas confusões para administrar tudo que aconteceu. E hoje a gente vai estar conversando, ajudando todo mundo a entender. Estela já chegou. Eu vou convidar logo a Estela. Estamos as duas esgotadas, que a gente hoje teve gravação. Estela é minha parceira no... Estela, eu já convidei, é só você aceitar. Estela é minha parceira na... Olá! Estela é minha parceira na Multirio, na Escola Ponto Rio. Somos educação infantil na veia, no sangue. E hoje estamos mortas, com essa cara de lindas, mas estamos mortas. Falei que eu ia aproveitar até a make, porque se tirar, puf. Pois é. Um dia antes da gravação a gente não dorme. Antes, a semana antes já é difícil. E a gente vem de uma batalha aí grande, mas estamos numa felicidade muito grande. E eu apresento a vocês Estela Martins, que vem mais uma vez contribuir com tantas meninas por aí no Menina Mãe aqui com a Tia Lu. E aí, Estela, se apresenta para as pessoas. Olá, boa noite para todos. Agradecer o convite, adorei. Maternidade é um tema que mexe muito comigo, né? Eu tenho uma história, né, como você já apresentou, bem enrolada, mas que faz parte, né? E me constituiu porque eu sou hoje, né? Eu sou hoje uma educadora muito envolvida, criança é a minha vida, casada há 21 anos com meu parceiro, com um filhinho lindo de 12 anos, meu marido Vitor e meu filho Vitinho. E aí hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência. Então vamos começar lá de trás. Quando você ainda era uma menina. Você ainda era uma menina e você mora aqui no Rio mesmo, né? Moro em O tempo Brasília. inteiro aconteceu aqui no Rio. Você era uma menina ainda e engravidou com 16 anos. Já era desse mesmo marido ou um outro relacionamento? Não, já era dele, né? Nós nos conhecemos muito novinhos, né? Na adolescência ainda. Quando nós começamos a namorar, eu tinha 14 anos. E aí a gente é adolescente, a gente acha que a gente é muito esperto, né? E vai tudo dar certo, e não vai acontecer Só nada. acontece com a filha da vizinha. Pois é. E aí, meu marido na época foi meu príncipe nos meus 15 anos. E aí, um ano depois, eu me vi grávida, né? A primeira coisa que eu acho que todas já devem ter passado, para que já devem ter falado, é que uma gravidez surpresa, ela é, de certa forma, uma bênção, porque poderia ser uma doença, poderia ter inúmeras outras complicações muito mais dificultosas de serem resolvidas. Então, a gravidez acaba sendo dos males o menor. Estelinha, eu vou ter que pegar o carregador, senão vai cair na nossa cara. Eu esqueci. Desconectar Vai ele lá aqui. pegar. Corre. Segundo. Boa noite, Maria Selimar. Deu um oi, Tem mais Júlia. aventais. Ah! Criadora dos aventais com tiara, Ih, com a gente já falou máscara. muito dela hoje. Eu sou apaixonada, até porque eu invento e ela entra na minha invenção e vai fazendo. É isso que eu gosto. Ai, assim que é bom, né? E aí vai, continua. E aí Bom, você estava dizendo que gravidez é gravidez na adolescência acaba sendo um presente quando você fica grávida. Porque você poderia ficar assim, doente, poderia muitas sim. outras coisas, né? Mas assim, é uma situação muito difícil, primeiro para a gente que vivencia, né? No meu caso, a gente não tinha a menor noção da gravidade que era aquilo, nem das dificuldades que a gente ia enfrentar. A gente ficou meio que, vamos lá, né? Vai dar certo. Lógico que nós faríamos
como Vamos que tudo brincar deve de ser certo. boneca. E a experiência que hoje, como adulta mesmo, eu vejo é que acaba que os Antes da filhos gente meio que chegar viram adulta. netos, né? Antes da gente chegar adulta. Uhum. Como é que foi para você? Porque isso é muito marcante para todas as meninas, essa questão da experiência. De como é que foi quando você descobriu Instagram. Você já tinha. Quando vocês começaram a ter relação, você conversou com a sua mãe, tinha apoio? Não. Ou foi descoberta entre vocês mesmos? Olha, a minha mãe nunca teve, assim, tabus, né, de não falar, mas eu sempre fui, eu era a santa do paoco, né? Eu não ia falar nada com a minha família, mas eu estava aprontando ali atrás, né? Meio que sem que ninguém soubesse. E eu percebi que estava grávida, né? Primeiro pela questão da menstruação, e aí depois a barriguinha, né, começou a crescer, e eu não tinha coragem de contar para ninguém da minha família, né? Então É, você ficou quieta, você já sabia, seu esposo, né? Que é hoje o seu esposo, na época, meu também namorado. sabia, mas vocês Sim. ficaram lidando com aquela coisa do vai acontecer, não vai ter. Ninguém vai Na verdade, descobrir, vai ser a tudo gente lindo, mas ninguém vai ignorou, descobrir. a gente ficava assim, eu acho que eu tô grávida, eu acho que você tá. Mas meio que sem dar. Tipo assim, se a gente não der certeza, é sinal de que não é. A gente no primeiro momento a gente não encarou, né? Vamos ser pai e mãe, né? A gente deixou, sabia, mas não falava nada, deixava, foi deixando passar. E aí, esse eu acho que é um outro ponto também importante de falar. Porque, em função dessa irresponsabilidade, quando a minha família soube, eu já estava com 3 meses e meio de gravidez, né? Porque eu escondi muito bem escondidinho. Minha mãe começou a desconfiar, perguntou, me botou para fazer um teste de farmácia. E acreditem, deu negativo. Eu com 3 meses de gravidez. Eu falei, gente, eu não sabotei, foi a força do meu pensamento que, sei lá, que deu zebra E a naquele exame. qualidade do teste, Stella? Também acho. Mas com isso eu acabei também não fazendo um pré-natal, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente no primeiro trimestre, né? Quando a gente descobre coisas importantes sobre a gravidez, né? E aí esse momento foi muito complicado. E aí eu não queria contar de jeito nenhum. E aí um dia eu saí com a minha mãe, fui para o centro da cidade, lembro bem disso. E aí ela diz que eu cochilei no ônibus. E quando eu respirei, a minha barriga fez assim, ó. Porque eu ficava com a barriga presinha, eu não contava pra ninguém, né? E aí ela falou, não, essa menina tá grávida. E aí, sim, aí eu fui lá, fui fazer o teste de sangue, e aí deu positivo. E aí, nesse momento, eu já estava com quase 4 meses de gravidez. Meu Deus. E aí, 16 anos, um namorado, porque na época era namorado, ele regula a sua idade? Regula, regula. Regula Quer a dizer, os idade dois, comigo. duas crianças, e É que aí, ele regula e, grávida, na verdade, embora sempre tenha tido um comportamento mais maduro que o meu, né? Entre aspas, naquela época ninguém tinha maturidade para nada, ele ainda é um ano mais novo que eu. Né? Então, na verdade, eu pronto. estava com 16 e ele com 15. Isso, 15 anos, os dois achando que podia ter um filho sem ninguém saber, iam botar na caixa de sapato Não, a e gente estava levaram. achando que a gente não falasse, não ia acontecer. E aí, você, enfim, se descobre grávida. Como é que Sim. foi com a família? Essa É, questão de. E para você, de reconhecer, caraca, eu tô mesmo, agora não tem jeito. é. Assim, no primeiro momento, eu vou te dizer que a gente acho que não tinha nada na cabeça, porque a gente levou de boa. As famílias, assim, lógico que a gente tomou um puxão de orelha muito sério, mas fomos muito bem acolhidos, né? Tanto a minha família quanto a família dele, a minha mãe e a minha sogra sempre se deram muito bem, então conversaram na época, a gente, né, tentou ali definir o que seria feito. Eu acredito que naquela época a gente nós não seríamos pais, seríamos irmãos, porque os nossos pais acabariam assumindo, né, toda a responsabilidade. Imagina, a gente estudante, né, não trabalhava, não tinha, né, então as circunstâncias não eram favoráveis, né? A gravidez na adolescência é muito complicada.
Mas a família foi acolhedora, logo assim que a gente pôde, eu já comecei a fazer o pré-natal. Demorou um pouco, né? Porque imagina, né? Eu já fui saber com 4, aí até marcar e não sei o quê, papapá. Então aí eu já estava com 4 meses e meio quando eu fiz os primeiros exames. E aí eu, Criança já mexia, né? logo depois, ainda não. Logo depois eu. Ih, tô vendo um montão de gente linda entrando. Um monte de É, gente. tô vendo uma maravilhosa aí, hein? É, Só que aí começa a parte triste da história, né? Toda essa irresponsabilidade ocasionou problemas muito sérios, porque eu tenho um problema no útero, né? É uma coisa minha mesmo, do meu organismo, e que na época não se teve tempo hábil de acompanhar para ver o problema, né? Então, foi um susto. Eu lembro que foi no dia em que eu fui fazer alguns exames, já como eu era adolescente, o Instituto Fernandes Figueira, ele já desde aquela época ele era, e ainda é até hoje, um hospital especializado em risco fetal. Então, não é um risco quando a mãe pode morrer, mas quando é para o bebê, eles atendem, né, com uma qualidade incrível. É um hospital público de referência, uma maternidade de É referência. maravilhoso lá. É incrível. E aí, na época, eu consegui ir lá, porque eu era adolescente, né? Então era um caso de risco. Mas o tempo não favoreceu, né? Porque eu fiz os exames, não foi demorado, comecei logo a fazer o acompanhamento, e quando saíram os resultados já foi o dia fatídico em que o meu útero não aguentou, né? O bebê, e aí eu tive uma perda gestacional. E aí o fator adolescência pesou muito, porque a gente não tem maturidade para lidar com nada, nem com a vinda de um bebê, nem com a perda de um bebê. Isso. Então eu passei, aquele momento foi muito difícil, primeiro porque eu lembro que a minha mãe foi muito cuidadosa nesse momento. Ela falou: "Se você vê qualquer coisa estranha, você me chama". E aí eu acordei de madrugada para fazer xixi. Eu na minha cabeça não estava sentindo nada, mas depois de anos pensando, eu devo ter sentido alguma coisa para eu acordar ali naquele momento, porque uma cólica, alguma coisa assim, dormindo. E aí, quando eu fui fazer um xixi, já vi sangue ali. Aí eu pensei em voltar para dormir, mas eu falei, não, minha mãe, né, eu era uma menina obediente. Aí fui lá e chamei a minha mãe. E, e aí a minha mãe falou, não, vamos ver o que estava acontecendo. Mas não levou 20 minutos, e aí eu realmente entrei em trabalho de parto. E aí foi um vucu-vucu, né? Primeiro porque muito inesperado, a gente sem saber o que fazer. Na época, o meu sogro chamou uma ambulância, eu fui de ambulância para um hospital que, na zona norte, onde eu moro, é reconhecido, né? Eu não vou falar o nome porque eu vou falar mal dele. Mas quando eu fui lá, a gente chegou de madrugada, eu fui recepcionada muito mal, porque o médico achou que eu tinha provocado a aborto. Então, eu fiquei com a imagem, a coisa assim, daquele dia que eu estava mais preocupada, né, com o que o cara estava pensando, porque a gente já tinha colhido essa gravidez, né? Então, eu lembro que nesse dia eu tinha saído com a minha irmã, a gente foi no centro da cidade, a gente já sabia que era um menino, né? Foi no dia que eu descobri o sexo e já estava começando a mexer. E aí, quando a gente foi comprar enxoval e tal, e aí nesse mesmo dia, então a gente até na época cogitou várias coisas. Ah, porque eu tinha andado muito, mas né, com a grávida que não anda, né? É, Tinham tido alguns aborrecimentos por conta da gravidez, né? O que que se ia fazer, né? Cada um querendo opinar, mas nada que fosse realmente provocar o aborto. Mas eu sei que quando eu cheguei nesse hospital, o médico ele olhou para mim com uma cara assim de nojo e falou: "Você está abortando". E aquela cena me marcou muito, porque eu não fui acolhida pelo médico. Mas enfim. E aí fui dali, eu fui levada para o Fernandes Figueira, e aí realmente eu tive o bebê, ele nasceu vivo, porque aí nessa altura do campeonato eu já estava com 5 meses e meio. Então era um feto pronto, era um bebê pronto, né? Eu não falo feto, eu falo um bebê. E ele ficou vivo algumas horas ainda, e aí depois ele não sobreviveu. Foi bem dramático para a família, porque quando nasce vivo tem enterro,
né? Então tem todo um processo mais complicado. Eu demorei um pouco mais a sair do hospital, ainda fiquei alguns dias lá. E tudo que a gente não pesa, né? E com isso afetou o resto da minha vida, porque naquele momento, muito, muito jovem, é uma coisa que marca muito, porque principalmente, lógico que acontecendo hoje adulta, vai marcar, mas quando você não tem experiência nem conhecimento, não sabe lidar com seus sentimentos ainda, a falta da maturidade, ela foi crucial para tudo que ocorreu depois dali. Então, esse foi um momento muito marcante, muito. Eu tô aqui E me assim, segurando. 16 anos, uma menina, com seus Sim, sonhos, suas ideias, porque assim que você. A gravidez ela é um susto, mas assim que você descobre e aceita, né? sim, Você pensa, já começa a idealizar a hora que você vai pegar no colo, o que você vai fazer e tal. E aí vem todo esse baque. Primeiro você chegar num hospital em que te acusam de uma coisa que você não fez, que nem passou pela sua cabeça hora nenhuma. sim, E aí você sente aquela pessoa que estava ali para te ajudar, porque você foi até o hospital, procurar ajuda. E aquela pessoa que não que você procurou para te ajudar, ela foi a pessoa que mais te atrapalhou, porque ele deu foi. tipo uma ele pegou aquela carga de culpa e jogou em cima de você, de uma menina que se Isso aí. sentia, olha, a culpa é minha, eu que estou fazendo isso, né? É, E aí, como é que foi essa questão? Eu sei que é difícil falar, mas isso ajuda muito essas outras meninas. Como é que foi essa questão de olhar para a cara do pai, porque você já se sentia culpada? Era uma coisa que você, porque assim, mãe, ela, por mais que o pai exista e participa, tal, a mãe, ela toma a maternidade para ela de uma forma que todas as culpas de erros e acertos é dela. é. Então, quando você teve que olhar para dentro da casa, para o olho da sua mãe e saber que aquele neto que ela já estava esperando, seu irmão, sobrinho, e ele, o filho, e encarar que você tinha perdido, porque a gente, assim, a família toda perde junto, mas a gente diz assim, eu perdi o meu bebê, né? A gente sempre tem essa coisa de eu perdi um bebê. E aí, É. como é que foi para você esse sentimento de menina com toda essa carga negativa e pesada? Foi pesado, foi muito ruim. Assim, eu acho que você falou uma coisa que é crucial, porque todos nós já tínhamos acolhido, eu já era mãe ali, né? Ali eu já tinha um filho, né? Não tinha um feto, tinha um bebê. E todo mundo perdeu, né? A gente já tinha enxoval, já tinha começado tudo, né? Porque já estava mais da metade da gravidez passada, né? E, mas assim, eu não sei, eu acho que eu passo uma certa fragilidade, porque todo mundo me abraçou. E isso eu não sei até que ponto foi ruim para o meu marido, né? Na época era meu namorado, e ele me acolheu de tal forma, aí a minha dor, né? Vocês podem imaginar como era, como foi difícil. E aí todo mundo se fez tão forte que eu também, acho que me faltou isso também, entender até onde doía no outro. Porque eu fiquei muito envolvida com a minha dor. E eu vivenciei, por exemplo, outras coisinhas, né? Porque o Fernandes Figueira sempre foi maravilhoso, né? Mas a ala de quem tinha o bebê ficava junto com o de quem tinha perdido, né? E aí eu me lembro que eu tive que ficar mais dias no hospital e aí uma amiga foi me visitar e aí uma das mulheres que tinha tido o bebê queria ir ao banheiro e a enfermeira não estava. Eis que ela faz o quê? Pediu para eu segurar o bebê dela. E aí eu, claro, me dá. Peguei o bebê, fiquei, ela foi ao banheiro. Quando eu devolvi o bebê, vocês imaginem, né? O chororô que foi. Primeiro eu comecei a falar assim: essa mulher é doida. Porque eu podia jogar o bebê dela pela janela, eu podia roubar essa criança. E ali, dali, despertou uma carga emocional, né? E aí foi um chororô. E essa minha amiga, imagina, eu com 16 e ela na época tinha 18, Raquel. Ela fez um barraco dentro do hospital. Que aquilo ali não era um absurdo, que não sei o quê. E aí, no mesmo dia, eles dividiram a ala. Então, eu fiquei junto com as outras mães que tinham perdido seus bebês. E a partir dali para sempre, eu falei, gente, eu fui um marco naquele hospital, porque
Foi a partir dali Mas que eles muitos separaram. hospitais ainda fazem isso. Porque quando eu tive o meu filho, ele está com 27 anos, tive no Getúlio Vargas, na Penha, Uhum, porque eu é perto da fazia o Anchieta. pré-natal no particular, mas a minha médica do particular, ela. O meu plano não cobria o parto, mas ela fazia lá, então era mesmo, ela trabalhava lá. Então ela falou assim: não, você faz aqui comigo e tem lá. E aí eu fui para uma sala, num quarto, né? Hospital público, um monte de mulheres, sei que uma situação mais difícil que a nossa, né? De chegar com sacolinha, com roupa e tal, e eu com mala, com tudo preparado, né? E aí, quando eu me vi num quarto cheio de mulher que perdeu filho, eu arrisquei a vida do meu filho, mas eu levei ele pro banheiro junto comigo. Forrei o chão, botei ele deitado lá, eu falei: doença a gente cuida. Se me roubar esse, eu não tenho outro. E peguei e vi no banheiro assim, porque eu falei: cara, você é louco, sabe? As É, pessoas estão ali comendo. E outra coisa, aquela questão de entregar o filho para outra, a falta de sensibilidade. Só que assim, é um hospital de meninas, então são várias meninas. A falta de sensibilidade de uma mãe de entregar o filho a uma mãe que perdeu a criança. É louco demais, sabe? Mas a gente não é. pode culpar. E outra Não, eu coisa, a acho que gente. ela tá tão envolvida ali no momento dela que não se dá conta do que está acontecendo com as outras, né? Porque E foi é nesse momento. exatamente isso que você falou de questão de envolvimento com o momento, porque isso acontece muito com os pais. A mãe se torna mãe e o pai, ele só é o pai. Ó, vai com o papai, mas ela não entende que aquela situação é difícil também para aquele homem que está ali no meio Sim, daquela situação toda. A gente esquece. Você perde um filho, você pega todo a cor, você quer todo o acolhimento, mas você esquece que aquele homem perdeu um filho. sim, sim, é Nunca isso que eu acho passa também. na cabeça, né? E É. dói o mesmo que na gente. Cada um tem uma maneira de reagir, mas dói o mesmo que doeu no outro. E a gente esquece. Então, eu peguei essa parte mais para mostrar para essas meninas que nem sempre a coisa dá certo. Porque a maioria das Sim. meninas que eu converso, o filho nasceu. Só que nem sempre a coisa dá certo. Eu costumo dizer para elas que bebê nem sempre nasce gordinho, bochechudinho. Às vezes nasce doente, mas antes de nascer doente do que ele não nascer, Isso. né? E muitos, como uma que eu conversei há uns tempo atrás, que o neném nasceu com hidrocefalia e morreu com 9 anos. Então ela Não, é uma... lutou pela vida daquele menino por 9 anos, me escutando todas as vezes que ele era internado do médico, de que ele não ia viver, de que ele não ia viver. Então é muito difícil. Então eu procuro dizer isso para elas. Mas, graças a Deus, a vida continua. Você teve uma família que te impulsiona. E aí? Estela casa. Quando é que Estela casa? Enfim, Então, que deixa de ser namorado para ser marido. antes de passar para esse momento, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que foi assim, quando eu engravidei, eu estava no primeiro ano do ensino médio. E eu me lembro do meu professor de português, que logo na primeira aula, ele falou assim, até o final do ano, 3 meninas dessa turma vão estar grávidas. Aí todo mundo Peste. achou assim, foi tão baque, né, a forma como ele falou, né? Aí ele falou: não sou eu que estou desejando nada para vocês, não. Isso aí são números, são estatísticas. Eu estudava num colégio público, né? Eu estudei no Olga Benário, ali em Bom Sucesso. Eu sempre tive uma vida pública, né? Colégio São Paulo, depois passei pelo Souza Carneiro, Olga Benário, UERJ, Prefeitura. E e aí foi meio que espanto. E depois eu lembro eu com as minhas amigas, né? A gente com 15 anos na época, falando, é, 16, né? Falando que, ai, quem será, não sei o quê. E logo, logo, quem era? Eu era uma, né? Então, existe de fato um número, existe uma estatística. Eu acho que nesse primeiro momento o que fica assim, de destaque é que uma gravidez é bem-vinda diante até
da possibilidade de uma doença, né? Então a gente tem que fazer um sexo seguro, a gente tem que ter educação sexual de acordo com a faixa etária, né? Porque às vezes as pessoas enlouquecem com essa coisa de educação sexual, né? Mas não é essa a questão. Acha que pode jogar um filme pornô nas crianças do fundamental, né? Eles pensam que é isso. Eu acho que estão pensando que vai ser aula prática, alguma coisa assim, não sei. É. Mas eu acho principalmente a questão de você fazer um acompanhamento médico adequado, porque eu vou chegar nessa parte, mas possivelmente se eu tivesse contado da gravidez desde o início, tivesse feito o acompanhamento adequado desde o início, talvez eu tivesse conseguido ter o resultado que eu tive na minha segunda gravidez. E aí, entre esse Não, e bebê... deixar claro uma coisa, a importância de se entender e aceitar o que a família é o seu porto seguro. Sim, sim. Você pode ter medo de todo mundo da sua porta para fora. Claro que existem casos de acontecerem coisas dentro de casa, mas na maioria das vezes não é isso que a gente vê quando se trata dessas meninas. O que se vê é que não se confia em mães, em família. E é o seu porto seguro. Às vezes vai contar para a vizinha, vai contar para uma amiga, mas não conta dentro de casa. Sim, Por mais que você vá levar uma bronca dentro de casa, ou que vá apanhar, né? Que na época, antigamente ainda se dava uma surra, né? Essa pancada é a pancada mais carinhosa e essa bronca é o maior gesto de amor que uma menina pode receber. Então, que e elas você fiquem está com falando isso. certinho, Lu, porque eu tenho uma amiga que está aqui, inclusive, na live, que na época eu contei para ela sabia. Mas que, na verdade, quando eu contei para minha família, você falou isso, a bronca foi um ato de amor, né? Imediatamente nós fomos muito acolhidos. E tudo poderia ter sido diferente se a gente tivesse, nós, né, tivéssemos agido com a maturidade que, na verdade, naquela época a gente não tinha, né? Bom, e aí, vida normal, eu fiquei em casa durante o resguardo, não perdi o ano escolar, me formei, continuei com meu marido, nós namoramos por 10 anos. Nesses 10 anos foram anos muito difíceis, porque eu sou assim, na verdade, até hoje, tô vendo um coraçãozinho aí. Uma menina aqui botou assim, ó. Não teve que ser. Deus sabe de todas as coisas. Isso é Peraí, verdade. vamos dar uma olhada nos comentários. Boa noite. Falaram da falta de sensibilidade do médico. Uma outra disse que já passou por isso. A outra botou assim, com 60 dias voltaram às aulas. E não Foi minha perdeu o mãe ano. que botou. Minha mãe tá aí na live. Ela que botou aí. Aí a Com outra botou 60 assim, dias eu voltei pra escola. como a irmã, Aline Biquínis botou, como a irmã conta que tá grávida depois de um mês de tudo isso. Pois é, né? É. Mas não foi mole, não. Bom, e aí, nesses primeiros 10 anos, né, com o meu namorado na época, não foi fácil depois da gravidez, porque eu tenho uma coisa comigo que eu não gosto de falar quando a coisa tá ruim. Quando a coisa tá ruim, eu fico ali sozinha, tentando engolir, isso até hoje. Às vezes eu tô meio azeda, meu marido fala, o que que foi? Eu falo, não foi nada. Aí depois já passou, aí eu falo. Eu sou assim também, eu não sei falar do que eu estou passando. Eu sei te contar o que eu já passei. Mas o que eu estou passando, eu preciso ainda entender o que está acontecendo. Então, só que o que que aconteceu? Eu não entendi, né? Eu fiquei ali, eu era muito nova, vivenciei uma experiência absurdamente traumática para mim, né? Eu revivi aquela cena de eu chegar no hospital, eu entrei em trabalho de parto, mas a minha bolsa não estourou. Então a médica teve que estourar a bolsa. Essa cena, esse momento, ele é como se fosse ontem ali, tá muito, muito vivo na minha cabeça. Foi muito traumático para mim. E eu não soube lidar com aquilo, mas para todo mundo eu falava, não, tá tudo bem.
tá tudo bem, tá tudo bem. E aí passaram-se, tipo, 3 anos, eu via um comercial na televisão, acabava. O comercial, às vezes, tinha um bebê, eu tinha um pai, eu criei várias paranoias do tipo que eu não poderia ter filhos. E a família do meu marido a minha família, por parte de mãe, é uma família menor, por parte de pai é uma família grande, né? A do meu marido é uma família enorme. E eu ficava assim, gente, todo mundo gosta de família grande, a família vai acabar quando chegar em mim, porque eu não vou poder ter filhos. E aí eu chorava muito, tinha dia que me dava um choro, eu ia tomar um banho, nem eu sabia do que eu estava chorando, e eu chorava pra caramba, porque aquilo eu era nova e não soube lidar com aquilo, mas também não dividia com ninguém. E eu tinha que ter feito uma bela de uma terapia que eu estou devendo até hoje, por sinal, né? E aí, com 10 anos de namoro, eu engravidei novamente. E aí, a situação já era outra, né? Eu já era um pouquinho mais velha, né? Já tinha 24. E aí, foi... Aí, vamos falar como é que foi emocionalmente para mim. Eu fiquei muito feliz. Não era um bom momento, eu estava fazendo a faculdade, eu estava trabalhando. Meu marido, na época, ele se formou na Universidade Federal Rural, então eu estava aqui em Brejo de Pina, ele lá em Seropédica. Foi muito conturbado e eu demorei muito a aceitar a gravidez diferente da outra. Não aceitar no sentido do querer, mas eu tinha certeza que eu ia perder. Então eu não me envolvia. Eu gostava, não sei o quê, mas tipo, o impulso que eu tenho de alguém tá grávida, eu vou lá e compro uma coisinha, eu não tinha. Eu fiquei ali muito reticente o tempo inteiro esperando perder. Por exemplo, às vezes eu me pego fazendo isso. Eu vi alguém grávida e eu não dava parabéns, eu ficava com pena. Porque na minha cabeça a pessoa ia perder o bebê. Então eu criei várias situações que eu não, por conta da falta de maturidade da época que aconteceu a primeira gravidez, né? E aí, a segunda gravidez, é, eu voltei para o Fernandes Figueira, e aí, como eles já tinham o meu histórico, da primeira vez não deu tempo deles identificarem qual foi o problema, mas dessa segunda vez, até por já ter um histórico, eles conseguiram, então, eles descobriram que eu tenho no meu útero incompetência istmo-cervical, que aí, na verdade, é o colo do útero, conforme o bebê vai pesando, vai abrindo. Então, por Ah, isso tá. eu perdi já com 5 meses, porque como o bebê já estava com peso, ele Mesmo. abriu. E aí, com 3, quase 4 meses de gravidez do Vitinho, eu fiz uma circlagem, eu tive que costurar o colo do útero. Então, foi outro problema na gravidez, porque eu fiquei de licença em casa, eu não podia fazer esforço, eu não podia passear, eu não podia fazer nada, eu só ia a médico. Eu tive muitos sangramentos, muitas contrações fora durante a gravidez, muitas corridas para o hospital e volta. Sabe, foi um furdunço, mas em função de eu ter perdido o primeiro bebê, esse problema na segunda gravidez não me causou trauma nenhum. Às vezes eu falo para minha mãe que eu quero ter outro bebê, ela fica doida comigo. Você vai passar por tudo aquilo de novo. Eu falo, mãe, se aquilo tudo tivesse sido tão ruim, tinha marcado como foi perder o primeiro bebê. Não foi bom. Então, assim, eu tive outras complicações, né, da segunda gravidez, que aí foram as questões mais de organização familiar, foi quando eu vim, aí realmente casei, né, vim morar com meu marido. E aí a segunda gravidez foi maravilhosa. Maravilhosa porque eu consegui ter meu bebê, tive no Fernandes Figueira, foi maravilhoso. Eles mantiveram separados as mamães que não tinham mais os seus bebês, das mamães que já tinham. Eu fiquei dessa vez na outra ala. E aí eu me lembro assim que o que marcou assim, agora eu vou ser mãe. Foi no meu chá de bebê, com 6 meses já de gravidez, né? E essa gravidez eu soube desde o início, porque com 15 dias grávida eu já estava vomitando muito. E eu vomitei até os 8 meses de gravidez, porque eu tive ele com 8. Então, faltando 10 Eu dias para também. parir, eu ainda estava vomitando, gente. Eu Foi um... vomitei até a hora do parto. E eu vomitei só 8 meses, porque ele nasceu de 8, que se ele nascesse de É a 9, mesma eu ia coisa que vomitar eu. mais. Mesma coisa que eu. Foi muito difícil. E aí, o meu chá de bebê foi muito legal, porque foi uma festa junina.
Eu quase não podia fazer nada, não podia sassaricar, mas fiquei sentadinha e as brincadeiras foram feitas com meu marido, né? E aí, no dia seguinte, eu fui abrir os presentinhos. E aí, eu lembro, assim, também dessa cena. Minha mãe tirou uma foto, então eu tenho a foto desse momento. Eu sentada, assim, no chão, vendo as coisas do bebê. Eu falei, gente, agora vai. Então, tô com 6 meses. Agora esse bebê vai vir. E aí sim, aí eu fiquei só mais 2 meses grávida, porque eu tive que descosturar o colo do útero para não ter que fazer as Não traz pressas. sofrimento, né? E aí, não, e aí, 2, 3 dias depois que descosturou, ele já nasceu. 2 dias, né? Eu descosturei dia 1º de setembro, dia 3 ele nasceu. Foi o tempo do colo do útero relaxar mesmo. Prova de que se eu não tivesse costurado, eu teria perdido também. E aí, sim, aí eu vivenciei a maternidade com as dores e as delícias, né? Foi aquele vucu-vucu. Eu fiz a prova da UERJ grávida, na primeira etapa. Aí passei, na segunda ele já tinha nascido, e aí ele estava com 3 meses. E aí eu fui fazer a prova da UERJ com o meu marido e ele. E aí eu Ai, meu Deus. fui para uma sala especial, e meu marido ficou na sala do lado com ele. E aí, cada vez que ele chorava, o fiscal ia lá me chamar, eu ia lá na outra sala, dava mamar, botava para rotar, fazia parar de chorar, devolvia para o meu marido, ia para minha sala. Aí daqui a pouco vinha ele, ou eu ia lá, eu escutava às vezes, eu já estava com o ouvido alerta, escutava chorando, levantava a mão, ia lá. Então eu fiz uma prova também louca, porque é dentro do mesmo tempo que todo mundo, só que indo dar mamar toda hora. Mas graças a Deus passei também, assim, foi uma loucura fazer a faculdade, eu não vou nem entrar nesse detalhe, senão eu vou abrir o berreiro aqui chorando que não vou conseguir nem dar tchau. Porque aí eu virei mãe, virei dona de casa e fazendo faculdade, e já era professora, e o regime de trabalho era pesado, né? Porque a gente tinha, né, escola particular, ensino fundamental, então era prova, revisão, recuperação, e prova de novo, e relatório, e né, aquela Trabalhinho, loucura. mimeógrafo. Ai! Nossa, eu falo, gente, eu não sei se eu consigo agora se acontecer tudo isso de novo, mas Deus provê a força necessária, porque naquela época foi. E Então você aí, teve as duas partes, os dois lados de mãe, sim, né? Um lado que esperar desde os 15 dias, aquele amor, aquela coisa, nem entendeu o que estava acontecendo, porque com 16 anos você não estava nem entendendo o que estava acontecendo. não. Você só achava que estava grávida, como se estar grávida fosse, sei lá, uma coisa que passa normal e depois o neném aparece. É Que isso não aí. tivesse dores e perdas. E É. aí, o que você sentiu de diferença de uma gravidez? Não que não fosse totalmente programada, mas esperada, porque você com 24 anos, quando você já tem a relação sexual sem nenhum preservativo, você já se espera, né, que alguma coisa pode acontecer, e aquela gravidez totalmente inesperada, né? Qual Olha, foi seus sentimentos nisso tudo? eu vou te contar uma terceira parte, que é o seguinte, eu estive grávida esse ano. Que legal não, né? Que não vem? É legal em certo ponto, porque mostra a diferença da primeira vez da segunda para a terceira. Então, assim, a primeira vez eu acho que você colocou bem, eu acho que a palavra é imaturidade. Tudo isso marcou a minha trajetória inteira, porque foi dela que eu criei problemas emocionais, né, inseguranças, medos, né, o tempo que eu levei para aceitar a segunda gravidez, aceitar, que eu digo sempre no sentido de ter certeza que agora vai, né? Eu tive muito medo, sempre esperando que eu fosse perder a segunda gravidez, Deixando né? claro que você nunca rejeitou o Vitinho. Não, Sempre não. foi uma coisa que você queria. O que Queria você tinha era uma muito. insegurança muito grande Eu, isso. e eu achar que, não, daqui a pouco vai acontecer. A cada É, xixi você devia pensar, tem sangue agora? Será que e, vai não, sem sair? dúvida. Lu, posso falar uma coisa? Até hoje, quando eu faço xixi, eu olho o papel. Isso é fato. Até hoje. E aí eu acho que tudo isso provém daquela circunstância que eu vivi muito nova.
e que ficou guardado aqui na minha cabeça. Isso está muito vivo, até nos detalhes em que eu não percebo mais. É, e aí esse ano, a gente já, né, a gente, Antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Na primeira vez, teve o abandono, tadinho, do pai, né? Ele ficou completamente abandonado na questão de sofrer. Não, você não sofreu, não, estava aqui. Quem sabe sou eu e tal. Na segunda vez, com todos esses medos, você se preocupava com ele? não, porque só Aí eu é tinha esse medo. Só eu tinha esse medo. Esse medo era uma coisa minha que eu não. Até aquele momento ali, para falar a verdade, essa live é uma superação. Porque eu passei a falar desse assunto, tanto da primeira quanto da segunda, muito recentemente. Eu não tocava nesse assunto, né? E ao mesmo tempo, às vezes, por exemplo, eu me sentia. Depois que o Vitinho nasceu, às vezes eu me sentia culpada, porque eu ia pensar, você tem quantos filhos? A minha vontade era de falar que eu tinha dois. Mas você Mas na teve dois verdade eu filhos. só tinha um, né? Aí depois eu Mas passei a você falar. teve dois filhos. Aí depois a minha vontade de falar, dois, um encarnado e um na espiritualidade. Aí a gente É tem isso. que falar de algum jeito assim, né? Mas isso só na minha cabeça. Para fora eu falava, né? Então, um filho. E aí, na verdade, assim, o meu marido entrou, assim, ele sempre foi muito parceiro, muito. A gente não tá junto à toa, ele sempre me acolheu e ele, vamos combinar que o que eu senti, que não é só uma coisa de. Tem a coisa do coração, tem o hormonal, e ele sentiu de uma outra forma, mas também sentiu. Isso. A gente se acolheu ali no primeiro momento, só que eu não lidei tão bem quanto ele. Isso eu acredito, né? Então, ele entendeu que aconteceu, que foi um problema físico, que faz parte da vida e que nós teríamos outro. E eu entrei em mil paranoias, né? Essas paranoias que eu Na tenho. segunda, então, ele não teve medos nenhum. Ele ficou ali, ele ficou acompanhando, né? A gente sempre, os dois preocupados, né? Fazendo já todo o acompanhamento desde o início, foi diferente, mas eu fui muito paranoica, né? E ele ao meu lado, né? Sempre me apoiando. Eu, nesse ponto maternal, eu fui bem egoísta, porque ele se mostrou mais forte e eu me mostrava forte, mas eu não estava. Então, eu não sei até que ponto ele se mostrava e também não estava tão forte. Mas eu realmente eu tentava ficar ali firme, depois, né, que eu tinha perdido, e ele me acolheu. E aí, E agora, nessa agora que você, esse ano, se viu grávida outra vez? foi planejadíssimo, né? Eu já tinha ido a ginecologista para. A gente fez 21 anos esse ano juntos, né? E já desde o ano passado a gente já vinha. Meu filho já tinha 11 na época, né? Eu falei, cara, tá ficando muito tarde pra gente ter outro. E a gente quer ter outro, né? Então vamos tentar, e vamos. Então, assim, bate todo. Tudo vem à tona, né? Todos os medos, todas as inseguranças, tudo, né? E aí eu fui a ginecologista. Eu passei por várias situações de saúde que me impossibilitaram de tentar antes, né? E aí, se eu for começar a entrar aqui, minha filha, vai ter que abrir aí Até um... meia-noite. Nossa, pois é, não tá fácil. Mas aí algumas situações de saúde me impediram de começar a tentar antes. E aí, quando a médica me liberou, né? Na época eu tomei um susto com um tumor no seio. E aí tem que esperar, e tem que ver, e tem que fazer exame, tem que acompanhar, e papapá, papapá. E aí a médica depois me liberou. E aí eu falei, agora vamos. E aí fui a ginecologista, ela passou os primeiros exames e menos de 15 dias depois eu estava grávida. Não deu nem tempo de eu levar resultados de exame. E aí bateu uma insegurança, mas eu já estava muito mais tranquila, porque eu tinha na minha cabeça que eu ia para o Fernandes Figueira, que ia dar tudo certo, eu ia para o mesmo hospital, fazer a mesma cirurgia, queria tudo mesmo para garantir que ia dar certo. E aí foi rapidinho também, né? Eu estava com um pouquinho mais de um mês, e aí eu tive um sangramento, e aí na minha cabeça eu já estava assim, tô perdendo. E aí, para minha surpresa, aí eu fui num outro hospital, lá em Jacarepaguá. E aí, quando eu cheguei lá, já de madrugada, meu sogro me levou, né,
no dia o meu marido estava trabalhando, eu falei, não vou te esperar e não vou sozinha. E meu sogro, que é maravilhoso, né? É um paizão também aqui, né? Fica com a gente o tempo inteiro, acolhedor demais. E aí ele me levou, não, vamos embora. E aí quando eu cheguei lá, o que que a médica fez? Ela tratou como se eu tivesse tentado. Eu falei, gente, isso não é paranoia da minha cabeça, não é possível. Porque eu cheguei lá e ela falou, quando começou a acontecer? Aí eu falei assim, olha, isso tudo aconteceu. Ela, isso? Você está chamando sua gravidez de isso? Eu não comecei nem a explicar. E ela se apegou ao pronome demonstrativo. E aí eu dei um corte nela. Deixei claro, eu falei, olha, você está se apegando na palavra que eu estou usando, você tem que escutar a minha história. Mas a minha vontade depois, gente, eu tinha que ter ido lá e arrasado com aquela mulher, porque ela fez exatamente o que o outro médico tinha feito. Antes que eu pudesse dizer o que está. Gente, eu não tenho mais cara de 16 anos, não é possível que ela achou que, né, que eu estava tentando fazer um aborto de propósito. Mas ela me tratou da mesma forma, achou que tinha provocado o aborto e me tratou do mesmo jeito, falou, você está perdendo e não tem o que fazer. Aí eu falei, mas se eu fizer um repouso, se eu tomar um remédio, isso esse ano, será que a gente consegue segurar? Olha, eu posso até te dar um atestado para você ficar em casa. Olha que coisa que essa mulher me diz. Mas eu, na hora, eu não absorvi nada disso. Eu estava preocupada. Depois, né, na semana seguinte, que eu falei, cara, olha o que essa mulher falou para mim, né? E aí ela olhou também com a mesma cara de desdém. Olha, se você quiser um atestado para ficar em casa, eu posso até te dar. Mas se você for trabalhar ou não, se você estiver num processo de aborto, não há o que ser feito. E aí, beleza. Aí eu também falei, eu não quero atestado nenhum, porque eu não preciso de atestado. Se eu precisar ficar em casa, eu vou ficar com ou sem atestado. E aí ela passou um exame para eu, o beta-HCG, né, para controlar, para ver se estava subindo as taxas ou não. E, enfim, aí ele realmente já estava perdendo. Eu fiquei mais uns dias em casa, sangrando. Fiquei 15 dias perdendo aos poucos. E aí teve um dia que realmente eu senti aquela dor louca, e aí aquela dor louca eu já conhecia. E aí eu fui para o hospital, e aí realmente foi o aborto completo. Mas foi menos dramático do que da primeira vez. Porque aí agora sim eu tenho a maturidade para entender que é uma coisa do meu corpo, que não era uma coisa esperada, que eu queria muito esse bebê, mas que não foi possível nesse momento. Então, acho que tudo aquilo que eu poderia ter evitado de trauma se eu não tivesse tido na primeira gravidez, eu não tive nessa. Essa eu fiquei mais serena, triste demais, né? Porque essa foi muito planejada, né? Muito desejada. Não, e vem também a questão do seu filho, né? Era mais uma pessoa para sofrer com isso. Não, gente, a ansiedade louca, né? Eu já tava. Essa gravidez eu fiquei mais feliz, né? Que eu ia dar tudo certo. E aí eu contei logo pro meu. Assim, eu fiz o teste de farmácia, deu positivo. Eu contei só pro meu marido. Falei, mas não fala nada pra ninguém. Amanhã eu vou fazer um teste. E aí eu fui com a minha amiga Karine do trabalho. Ela foi comigo, a gente fez o teste. A gente fez o teste, eu fiz o teste. E aí, a gente fez o teste. E aí deu positivo. Aí eu fiz gosto de fazer professora de educação infantil, né? E aí fiz um cartão, e aí botei está a caminho, e aí tinha um carrinho, não sei o que, e quando ele abria, seu irmãozinho está chegando, não sei o que. E aí. Mas o meu filho foi um fofo, porque ele foi, assim, tão rapazinho, porque ele foi tão compreensivo. E aí, de vez em quando, ele fala, mãe, você deve estar pensando no irmão, mas você vê que ele fala com cuidado, porque ele viu que, Tipo, com os assim, eu dedos, chorei né? muitos dias, eu fiquei muito triste, né? Foi período de carnaval, então, assim, pelo menos foi uma época para eu ficar em casa, né? Eu não... Mas ele vendo, e aqui ele vê, né? Todo o cuidado, todo mundo, né? Enfim, eu também não queria visita, não que eu tivesse traumatizada, como da outra vez, mas queria ficar no meu canto, né? E ele foi muito legal, né? Foi um rapazinho Então a mesmo. pandemia acabou sendo uma coisa boa para você no começo. Porque foi logo depois que você estava naquele período de querer ficar sozinha. Como ninguém podia ir mesmo, ótimo. Foi.
Foi por aí, porque eu, depois que perdi o bebê, eu fui mais 2, 3 vezes no trabalho só. Foi um pouco antes, eu fiquei uns dias em casa, e aí logo depois veio a pandemia, e aí realmente eu fiquei. E aí queria tentar de novo, mas aí tinha que esperar até abril, que é para o colo, para o útero poder se reconstruir, né, direitinho. E aí depois eu fiquei tentando mais uns 2 ou 3 meses, e aí muito ansiosa, então a minha ansiedade estava me matando. Aí eu falei, não, calma, vamos parar. E aí eu precisei respirar um pouquinho, né? E aí agora, aí a gente vai continuar tentando, vamos ver. Ah, que bom que nesse período também, acaba que essa questão da educação infantil da Multirio foi um presente para você, né? Foi uma Sim, troca de alvo. Você é. estava concentrada naquilo o tempo inteiro e você pôde mudar o norte, E foi mesmo. né? Eu falo que eu estava conversando com uma amiga e eu falei, é a primeira vez que eu não estou pensando em engravidar. Porque, na verdade, eu penso em engravidar sempre. A vida inteira eu falo que eu quero ter outro filho, que eu quero ter outro filho. É um Enfim, coelho. eu acho que é uma terapia que eu preciso, porque eu ainda tenho um buraco que não foi preenchido. Né? O fato de eu ter tido o Vitinho, nada tem a ver com o primeiro bebê que eu perdi, né? Que ele é um Mas filho mesmo que único. você tenha 10 filhos, um Eu acho que substitui o eu outro. sempre vou ter isso. Eu acho que eu sempre vou ter essa sensação de que está Sempre. faltando alguém. E aí eu continuo tentando. Eu acho que se eu pudesse, eu teria uns 10, mas com a certeza de que vai estar sempre esse faltando, né? E aí, mas foi a primeira vez que eu conversei com uma amiga e falei, é a primeira vez que não estou pensando em ter um bebê. Aí ela falou, ai, que bom, senão acho que você está mudando um pouco o foco, mas isso só durou um pouquinho, tá? Eu já quero ter um bebê de novo. A Você já gente tá pensou, tentando. Estela? Você já pensou em adotar? Já, olha, lá no começo, quando eu achei que eu fiquei paranoica que eu não poderia engravidar. E aí eu criei na minha cabeça que eu tinha que adotar. Que eu tinha que adotar. Ai, tem tanta. Aquele todo discurso que a gente conhece, que é real, né? Que existem muitas crianças abandonadas, muitas crianças sem família, enfim, né? Tudo aquilo. E, na verdade, quem me despertou para que eu podia engravidar sim foi uma ginecologista, né? Que eu falei isso para ela, ela falou: Ué, mas você não engravidou? Então você não tem problema para engravidar. Você tem que aprender, tem que descobrir o que vai fazer para manter o bebê. Aí aquilo foi uma luz para mim. Eu falei, caramba, eu posso engravidar, né? Porque eu tinha muito medo de não poder crescer a família, né? Mas, e aí depois eu acho, Lu, que adotar seria uma bênção também. Mas eu acho que eu sinto a necessidade da gravidez, de vivenciar toda aquela história que eu acho que ficou incompleta. Eu tô vendo a Biazinha, também te amo, linda. E é isso. Mas, assim, e também, não sei, pode ser que seja uma possibilidade, mas por enquanto eu ainda Ah, tô não, mas vai tentando, tentando. a fábrica ainda está aí, vão. Olha, não Tá, querendo te apressar, mas já estão contando aqui os tempos. Estamos com 52 minutos. Eu não sei o que está acontecendo, porque não tem me mostrado mais, não. Mas eu tenho medo do Instagram, de repente, derrubar no meio e você não conseguir se despedir das pessoas. Foi não, excelente ótimo. essa conversa. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas meninas, porque essa live fica salva e depois vai para o YouTube. E vai Muito ajudar legal. muitas meninas com dúvidas para ajudar a superar a perda, entender que o sofrimento é normal e Sim, precisa ser passado. Essa coisa de tá tudo bem e não estando, isso mais atrapalha do que ajuda. Se com você tem o que certeza. sofrer, sofra mesmo, entendeu? Que é para poder botar aquilo tudo para fora, porque não adianta. Eu li um livro uma vez que era quando o sofrimento bater em sua porta. Foi até num caso de um aborto espontâneo que eu tive. E é até do padre Fábio, e ele falava exatamente isso, que não adianta você deixar de sofrer, porque a primeira frestinha na porta que ele achar, aquele sofrimento entra todo de novo, e todo sofrimento volta. E é exatamente isso que acontece com você esse tempo inteiro. Como você não Sim, sofreu tudo, ficou uma bagagem lá que ele vai ter que passar, né?
Então, é importante que você sofra, assim. Então, tenho certeza que vai ajudar muitas meninas. Foi maravilhoso conversar com você. Eu sei que é uma coisa difícil, mas é uma coisa que te ajuda também. Sim, com Porque eu certeza. sempre falo que essas lives do Menina Mãe, ele tira um grito da garganta. E esse grito estava na sua garganta há 20 e poucos anos atrás. Esse grito estava preso na garganta e ele precisava sair. Então, que seja hoje que você consiga superar e entender que não foi culpa sua, que é uma coisa que acontece. E que hoje você tem um Vitinho, que bom. E tudo bem se você não tiver o outro, porque você já teve 2. Aliás, você já teve 3, né? Porque a partir do momento que bate o coração, você teve. Quantidade você já teve. Então, agora é dar qualidade a quem está aí. Tá? É isso aí. Despeço das pessoas e foi um prazer Amor, maravilhoso estar obrigada pela conversando com você. oportunidade. Espero ajudar os outros, mas realmente foi uma ajuda para mim também. Acho que o princípio da terapia é esse, né? Você falar, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente vai se escutando, absorvendo, refletindo. Espero que as pessoas, as mais novinhas, entendam que tem que se cuidar, mas se falhar, que tem que ser logo encaminhado, procurar ajuda, fazer realmente um pré-natal bacana, fazer um planejamento da sua vida, buscar apoio nas pessoas que são de confiança mesmo, né? Você falou bem, às vezes a gente fala para um amigo e não fala para a família. E acho que o mais importante é isso, é que Ó, a no final Júlia dá tudo falou certo. aqui, ó. A Júlia falou aqui, quer dizer que eu não estou conseguindo abrir. Eu nunca consigo quando eu quero. Mas a Júlia falou aqui, te amo muito, amiga. Muito orgulho de Ah, você, da sua história e da oportunidade de poder viver com você. Ai, eu sim, também, gente. Tô amando. essa é minha amiga desde aquela época. Eu vou contar que era ela que sabia desde sempre. Ai, Júlia, você não contou pra tia fulana aí, ó. Aí, ó. Como é que é o nome da sua mãe? A minha mãe é Márcia. Minha mãe tá, acho que tá por Olha, aí tia também. Márcia, é ela, a Júlia que não te contou. Ela sabia. Não, Tá tadinha, quem não vendo? contou fui eu, né? Não, e a Júlia também. A Júlia participou lá do. Essa é a minha amiga mais antiga. Nossa, daí já são 25 anos, acho, de amizade, quase 30 de amizade. Não, Ai, quase que 30 bom. não, gente, eu tô com 36, não, 20 e poucos anos, sei lá, já não sei mais. Mas isso aí, a gente tinha medo, né? Era um medo com ignorância, com imaturidade. Mas, enfim, obrigada, Lu, foi um prazerzão, foi uma oportunidade única que eu vou guardar, ó, no coração. A live vai ficar salva. Assim que ela estiver no YouTube, eu te mando o link e você pode guardar para toda a sua vida. Tá ótimo. Acabamos de eternizar seus 3 filhos. Beijos, até uma É... próxima. E semana que vem tem Menina Mãe com Alexandra Paixão. Beijo, gente. Outra Tchau. linda. Tchau. Meninas, mais uma vez a vocês que não é brincadeira. Você pode se machucar muito. A Estela se machucou. Está machucada até hoje. Ainda sente as dores daquela ferida. Mesmo tendo toda uma estrutura, uma pessoa do lado dela que era para sempre como é o marido, que está hoje com ela. Presta atenção, todo cuidado é pouco. Você é dona do seu corpo, mas é dona também de tudo que seu corpo sente. Beijos, tchau. E amanhã tem Fala, Criança!